Olá pessoal, aqui é Kelly Soares e eu estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre inteligência emocional. Nós vamos entrar pelo problema e sair pela solução. Para que a gente possa entender melhor como que as coisas acontecem, eu vou começar falando sobre depressão. A depressão é uma experiência universal. É importante que a gente saiba diferenciar depressão de tristeza, porque tristeza é uma emoção que é produzida pelas perdas da vida, e a depressão geralmente não tem um motivo e é uma enfermidade, uma doença do cérebro. Quando uma emoção como a tristeza fica ali perdurando, persistindo e incapacitando a pessoa, ela vai deteriorando a saúde dessa pessoa. E aí, quando eu vou sentindo tristeza, que é uma emoção natural do ser humano, e eu não faço nada para compreender essa emoção, para entender a mensagem, para aprender a transformá-la em algo produtivo em mim, aí sim eu posso produzir uma depressão. A depressão é um motivo mais frequente das pessoas buscarem a gente, psicólogos, no consultório. É muito comum. Ela, assim, uma média, não sei se a estatística está completamente atualizada, porque nos últimos tempos essa estatística aumentou, mas a última vez que eu tive contato com essas estatísticas, 5% da população geral sofre de doenças crônicas, certo? Como Parkinson, diabetes, câncer, esclerose múltipla, epilepsia. Mas a depressão é a quarta doença que causa invalidez e sofrimento, que tira a capacidade produtiva de uma pessoa, que tira a pessoa da vida, certo? Ela vem depois dos problemas de coração, de câncer e acidente de trânsito. E hoje a gente ainda tem, na verdade, uma mudança nesse quadro, que os suicídios estão em segundo lugar, na verdade, causados por estresse e depressão. Então a gente calcula que no ano que a gente está vivendo, isso vai chegar, ao invés do quarto lugar, vai chegar ao segundo lugar. Entre 2025 e 2030, primeiro lugar de causa de incapacitante, tirando as pessoas da capacidade de trabalhar, de interagir com a vida. O fato da depressão aumentar não é proporcional ao aumento da população, e então nos faz refletir o que está acontecendo, que a depressão está só aumentando, assim como os casos de suicídio. Tudo isso que eu vou conversar com vocês a partir de agora é baseado no trabalho da Teresa Robles. A Teresa Robles, ela é uma psicóloga mexicana. Em 2017, eu e um amigo, Eduardo Penido, trouxemos a Teresa Robles para um workshop em Belo Horizonte. A Rita Lima, que faz parte do grupo, estava presente nesse workshop. Então eu vou falar da teoria que ela nos traz, da abordagem ericksoniana, para ajudar vocês nesse processo de autoalfabetização emocional. A Teresa Robles escreveu um livro em 1990, Concerto para 4 Cérebros em Psicoterapia. E nesse livro ela fez referência a tudo aquilo que atrapalha o nosso bem-estar. Primeiro, ela coloca a nossa percepção de que nós somos separados do todo, que nós somos divididos, que tudo é dividido em pares opostos, né? Que claro, escuro, bom, ruim, essa dualidade. Segundo, que a gente vive na cultura do sofrimento, que eu já falei um pouco com vocês sobre isso, né? Na cultura da escassez, o sofrimento é valorizado porque a gente precisa se esforçar, e quem não sofre não vai para o céu, né? E terceiro, a rigidez. Então a gente olha para o mundo assim, dividido em dois, dividindo tudo em dois, ou é bom ou é ruim.
Sendo que a gente, na verdade, tem assim como tem um espectro de cores, tem também outras opções, além de bom e ruim. Enfim. Então, assim, a gente aprende também lá, quando a gente é criança, desde pequenininho, que se você não sofrer, você não vai ser reconhecido. Você precisa sofrer, você precisa lutar para a vida. E nessa rigidez, né, a gente vai aprendendo a viver a vida nessa rigidez, e essa é a maneira com que a gente faz as coisas, achando que isso, o que o Roberto Crema, da Universidade Internacional da Paz, chama isso de normose, quando a gente acha que isso é normal, sendo que não é, né? Viver sofrendo, o sofrimento existe, mas a gente não precisa ficar nele. Bom, essas aprendizagens equivocadas, elas causam os nossos problemas. A gente vai vivendo e absorvendo tudo isso. Antes, porque de 0 a 10 anos a gente está em desenvolvimento neurológico. A gente não tem capacidade neurológica para refutar essas aprendizagens, para analisá-las, para confrontá-las, contradizê-las, criticá-las. Então a gente vai interiorizando todos esses aprendizados sem nenhum julgamento. Inconscientemente isso vai acontecendo e a gente leva isso para a vida como se fossem crenças, sem questionamento. A gente acredita que é verdade incontestável e que as coisas realmente sejam assim. A gente aprende esse modelo mental na infância e segue levando isso aí pela vida. E a nossa força fica meio concentrada nessas aprendizagens, e a gente vê muito nos provérbios, nos ditados, né? A gente vê que é assim que a gente funciona, né? Tem vários ditados que mostram, né? Que a gente tem essas crenças. Se você for refletir sobre algum ditado, né? Não existe ganho sem esforço, que é muito comum. Deus ajuda quem cedo madruga. Esses parecem bons ditados, mas se a gente for pegando todos os provérbios, a gente vai ver que muitos deles cultivam o sofrimento. Se você lembrar de algum, escreva nos comentários, coloque no grupo, porque isso é importante para a gente examinar juntos o nosso sistema de crenças. A gente aprende, por exemplo, que quando a gente é pequenininho, né, que a gente tem que ser um bom filho, uma boa filha, que a gente tem que se comportar bem, que a gente tem que ser obediente, estudioso. E para a gente receber, né, para a gente ser amado, para a gente receber amor, a gente precisa fazer tudo perfeito. Então a gente aprende que menino tem que se comportar assim, que menina tem que se comportar assado, e menina pode sentir tristeza e medo, mas não pode sentir raiva, porque senão ela fica feia. E o menino pode até sentir raiva, mas medo nem pensar, porque senão ele vira uma menininha. E aí a gente vai aprendendo equivocadamente sobre a vida. A gente vai aprendendo nesse ensaio e erro. E vai aprendendo a se controlar, a atuar como deve ser e não como a gente realmente é. A gente vai se esforçando para alcançar essa imagem, e como a gente falha muitas vezes, porque nem sempre a gente consegue ser obediente dessa forma, e a gente vai tentando atuar contra o natural, né? Porque, na verdade, para a gente aprender, a gente erra, né? A gente tem que aprender com as falhas, mas a gente aprende, inclusive, que errar é errado, né? E cada vez que a gente cometia um erro, seja na escola, em casa, na igreja, né, com a família, seja como for, a gente era repreendido. E a gente aprendeu também que quando a gente errava, que a gente era o erro. E isso não é culpa dos nossos pais, porque eles aprenderam com os pais deles, né? Vamos usar mais uma vez Sartre. Não importa o que os nossos pais fizeram com a gente, e sim o que nós vamos fazer com o que os nossos pais fizeram com a gente. Então a gente vai buscando esse amor, buscando ser amado, né? Acreditando que a gente vai receber esse amor se a gente se comportar de acordo com o ideal
a gente vai esquecendo quem a gente é. A gente vai engolindo as nossas emoções e vai criando crenças que nos adoecem. A gente cresce fazendo esforços sobre-humanos para tentar ser esses ideais, e aí a gente sacrifica a nossa espontaneidade para ter esse amor absoluto que nunca é o bastante, porque esse amor absoluto não existe, pelo menos não entre nós. Esse amor absoluto é aquele que, na verdade, existe em Deus, né? E nós somos filhos de Deus, filhos do universo. Bom, e quando a gente se dá conta de que os nossos pais não podem dar esse amor, a gente começa a buscar desesperadamente um companheiro, uma companheira, buscando também neles esse amor. Você precisa me dar esse amor, como eu necessito. E aí, às vezes, a gente pensa que fez todo o esforço do mundo, fez tudo que podia fazer, tudo, para conseguir o amor do outro, esse amor absoluto. E aí a gente converte as relações em obrigações. E uma vez que a gente estabelece uma relação em casal assim, cada vez mais os dois vão falhando em algo e a relação vai se desfazendo, a gente vai ficando insatisfeito, enfim, dá errado. E isso vai acontecendo, um retroalimentando o outro, e muitas vezes até em sessões de terapia isso é alimentado e a gente se segue operando na não espontaneidade, não entrando em contato com as verdadeiras emoções e adoecendo, se decepcionando com o outro, como se o outro tivesse que nos amar mais do que o que a gente precisa se amar. Bom, embaixo de todas as depressões, segundo a Teresa Robles, está essa desesperança por não alcançar ou não encontrar esse amor absoluto, que não existe no mundo de fora, onde a gente busca. A única pessoa que pode se dar esse amor absoluto incondicionalmente como você necessita é você mesmo. Não adianta a gente tentar buscar fora. Se a gente aprende a nos amar, se nós aprendemos a nos amar de forma incondicional, ou seja, sem impor condições, a gente vai ficar satisfeito e vai receber dos demais aquilo que eles podem nos dar. Um presente da vida, sem exigências que não podem ser cumpridas. Então, a ideia é você aprender a se amar de verdade. O Alejandro Jodorowsky, que é um cineasta chileno que mora em Paris, que estudou e escreveu livros sobre a meta-genealogia, psicomarria, e que ensina as pessoas sobre a vida, ele fala que a gente passa por várias fases na vida. Então tem aquela fase que a gente fala assim para o outro, para a vida, né? Se você não me amar, eu vou fazer de tudo para você me ver, para você me reconhecer e me amar. Aí a gente segue na vida tentando, se você não me amar, eu vou fazer chantagem, eu vou chorar, eu vou ameaçar, mas você tem que me amar. E aí a gente vai amadurecendo e fala, se você não me amar, eu vou chorar, me colocar como vítima, eu vou achar que eu não posso ser amado por ninguém, que eu nunca vou encontrar alguém. Se você não me amar, não tem problema, porque eu vou ficar isolado, não vou tentar me relacionar com ninguém, vou ficar sozinho, não preciso de você, eu me autossustento e eu não preciso ficar com ninguém. Até que a gente chega numa fase de amadurecimento e que a gente entende a verdade da vida. Se você não me amar, eu vou me amar. Então, se a gente aprende a amar nós mesmos de maneira incondicional, nós deixamos de ser pressionados por todos esses aprendizados equivocados do deve ser, para a gente reaprender a ser como a gente naturalmente é, a aceitar a gente do jeito que a gente é, com virtude e defeito, e desfrutar a vida prazerosamente, saudavelmente. E se a gente não busca esse caminho com o coração, pode acontecer da gente entrar no caminho da depressão. Eu estou falando aqui da depressão, mas eu poderia falar do pânico, eu poderia falar dos caminhos que nos levam aos transtornos de ansiedade e outros problemas do cérebro. Mas enfim,
É isso que a gente precisa começar a cuidar, né? Então, debaixo de todos esses sintomas, com exceção dos lutos reais, né? Essa renúncia que a gente tem de ser quem a gente é, de sentir as emoções, né? Essa tendência que a gente tem de buscar sentir o que a sociedade valoriza que a gente sinta, essa renúncia à nossa espontaneidade para a gente tentar ser como deve ser, ao invés de ser quem a gente é, faz com que a gente se sinta incompetente, a gente sente que não consegue, que não é bom o suficiente, que a recompensa nunca chega. E o resultado que a gente tem é uma insatisfação pela vida. A pessoa deixa de desfrutar a vida, deixa de ter esperança na vida. E tudo isso vai sendo retroalimentado e até mesmo valorizado porque a gente vive em uma cultura do sofrimento. Então, muitas vezes as pessoas sentem até um prazer, né? Tadinha de fulano, sofre tanto. E aí a pessoa sente um acolhimento, né? Ai, é mesmo, sofro muito. E esquece que a gente veio capacitado e munido de recursos para fazer a nossa felicidade. E fazer a felicidade não significa não sofrer. É usar o sofrimento assim como o esterco é para a terra. Mesmo que venha de um cocô que cheira mal, aquilo ali misturado com a terra vira esterco que faz com que a terra produza mais. O sofrimento é a mola propulsora, pode ser utilizado como mola propulsora do nosso desenvolvimento. A gente pode aprender muito com ele e conseguir, a partir dele, se ele surge, né? Porque às vezes a gente cria sofrimentos. Então a gente precisa saber aquilo que a vida impõe, que a gente tem que aceitar e transmutar e fazer o melhor com isso, transformando no esterco que vai fazer florescer nossas terras, e aquilo que a gente cria no nosso imaginário, sofrendo por vontade própria. Tá sentado? Tá sentada? Muitas vezes a gente faz isso sim, viu? E a gente vai aprendendo à medida que a gente vai crescendo e ficando mais responsável, que as mágoas vão chegando, que a gente tem que ser sério, deixar de brincar. Na verdade, falaram com a gente que amor é sacrifício, que amar é só doação, que os filhos sofrem mesmo, filhos pequenos, problemas pequenos, filhos grandes, problemas grandes. E a gente vai aprendendo que é preciso lutar, porque se não tiver um trabalhão, não tem valor. A gente aprende que a solidão é terrível, que a sexualidade é suja, que todos os casais acabam chateados, entediados. Para nós mulheres, repetem que os homens só querem saber de sexo, ao invés da gente aprender que a vida está cheia de desafios, de experiências interessantes, de satisfações, que o crescimento nos abre novas possibilidades. Essas são palavras da Teresa Robles. É muito importante que a gente comece a abrir nossos olhos para isso. A gente aprende a ver o lado mal da vida e apontá-lo, porque também a gente aprendeu, né, na cultura do esforço, da reclamação, que a gente só assim, né, se eu só posso estar bem se o outro estiver mal, né? Eu preciso lutar pelo primeiro lugar, eu tenho que chegar primeiro e azar dos outros que estão atrás. E quem apontar o erro do outro tem condições de esconder os próprios erros, tem mais probabilidade de ser considerado bom. Então os outros são maus e eu sou o bom. E esses aprendizados equivocados vão adoecendo a gente. Então, nessa lógica, o que está por cima, quem ganha o primeiro lugar fica sozinho. E acaba sendo agredido pelos que estão por baixo, que estão infelizes por não ter podido chegar em primeiro lugar. Às vezes estabelecem verdadeiras lutas de morte pelo primeiro lugar, sem que nos ocorra pensar que duas pessoas, ou mais, ou todas, podem estar ao mesmo tempo bem. A pedagogia da cooperação, quem tiver a oportunidade de estudar a pedagogia da cooperação, vale a pena, nos mostra que existem outras alternativas do que essa competição desenfreada. Bom, em resumo, os problemas aparecem quando a gente vai contra quem a gente realmente é e quando a gente
resolve viver de acordo com esses roteiros que são escritos pelas pessoas da sociedade, pais, igreja, religião, aquilo que fala que a gente deve ser no lugar de ser simplesmente quem a gente é. Somos confrontados com o dilema: ou somos quem nós somos, ou nós corremos o risco de ser rejeitados. As coisas vão se complicando porque, se nos educaram para sofrer, a gente, claro, tem dificuldade para desfrutar. E isso também é antinatural, já que a nossa mente inconsciente se rege pelo princípio do prazer. Então, minha mente inconsciente fala: busque o prazer. Nós precisamos desfrutar a vida prazerosamente. E a cultura diz: sofra. Então, a gente vive em constante conflito, né? A gente quer ser feliz e não consegue, a ansiedade aumenta. A gente quer ser feliz, mas não pode, porque existe algo que puxa a gente para baixo. E essas são as crenças limitantes da cultura do sofrimento, que dificultam a nossa mudança e nos ensinam a desesperança. E a gente herdou isso dos nossos pais, que herdaram dos avós, que herdaram dos ancestrais. Vamos culpar essas gerações? Não. Vamos nos tornar conscientes disto e mudar essa história, certo? Vamos começar a partir de agora mudar esta história. Então a gente vai precisar dessa consciência, deixar de ver a realidade e a nós mesmos como divididos em opostos. Tem bom e ruim, mas tem outras qualidades aí no meio também. Tem uma ponte entre os dois. A gente precisa examinar nosso sistema de crenças. Nós precisamos entrar em contato com as nossas emoções e, principalmente, aprender a amar a nós mesmos. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês alguns exercícios para que nós possamos lidar com esse vazio, para que nós possamos aprender a entrar em contato com as nossas emoções. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima.